O sol estava nascendo sobre as montanhas de Minas Gerais quando Aparecida, uma enfermeira de 43 anos, estacionou seu carro em frente ao hospital onde trabalhava há 15 anos. Mas desta vez, em vez de sair imediatamente e correr para o plantão, ela permaneceu sentada por alguns minutos, as mãos ainda no volante, o coração pesado com uma decisão que precisava tomar. Uma proposta de trabalho em São Paulo havia chegado, melhor salário, oportunidades de crescimento, a chance de recomeçar em uma cidade grande. Mas também significaria deixar para trás sua mãe idosa, sua igreja, sua comunidade, tudo o que conhecia e amava. Durante semanas, Aparecida havia feito listas de prós e contras, consultado amigos e familiares, pesquisado sobre custo de vida e oportunidades na capital. Cada análise racional apontava para aceitar a proposta, mas seu coração permanecia dividido. Foi naquela manhã, sentada no carro, que ela finalmente rendeu sua necessidade de controlar todos os aspectos da decisão. Senhor, sussurrou, eu tentei resolver isso sozinha, mas não consigo. Eu preciso que o Senhor lidere esta decisão. Eu me entrego completamente à sua vontade. Esta experiência de Aparecida ilustra uma das jornadas espirituais mais desafiadoras e transformadoras que um cristão pode empreender: aprender a deixar Deus liderar verdadeiramente cada passo do caminho. Não apenas as grandes decisões da vida, mas também as pequenas escolhas cotidianas. Não apenas quando estamos em crise, mas também quando tudo parece estar sob controle. É uma rendição que vai muito além de palavras bonitas ou conceitos teológicos, é uma maneira radical de viver que reconhece Deus como Senhor não apenas de nosso destino eterno, mas de cada momento de nossa existência terrena. Uma das maiores batalhas na jornada de deixar Deus liderar nossos passos é reconhecer e abandonar a ilusão de que temos controle real sobre nossas vidas. Desde pequenos, somos ensinados a planejar, organizar, estabelecer metas, e trabalhar para alcançá-las. Estes são princípios valiosos, mas podem se tornar ídolos quando nos fazem acreditar que somos os únicos arquitetos de nosso destino. Carlos Roberto, um empresário de 52 anos de Porto Alegre, construiu sua vida inteira sobre a crença de que sucesso vem de planejamento meticuloso e execução perfeita. Sua empresa de consultoria prosperava, sua família vivia confortavelmente, e ele se orgulhava de nunca ter enfrentado uma situação que não conseguisse resolver com trabalho duro e estratégia inteligente. A desconstrução dessa ilusão começou quando seu filho mais velho, Rafael, aos 17 anos, foi diagnosticado com uma doença rara que os médicos não conseguiam explicar completamente. De repente, todos os planos que Carlos Roberto havia feito para o futuro do filho, universidade prestigiosa, carreira promissora, vida estável, pareciam irrelevantes diante de uma condição médica que nenhuma quantidade de dinheiro ou conexões podia resolver. Durante os primeiros meses após o diagnóstico, Carlos Roberto reagiu da única forma que conhecia: pesquisou obsessivamente sobre a doença, consultou especialistas em 3 continentes, organizou planos detalhados de tratamento. Mas quanto mais se esforçava para controlar a situação, mais evidente se tornava sua total impotência diante das circunstâncias. Foi durante uma madrugada no quarto do hospital, observando seu filho dormir conectado a aparelhos médicos, que Carlos Roberto finalmente reconheceu a fragilidade de sua ilusão de controle. Senhor, orou pela primeira vez com vulnerabilidade genuína, eu sempre achei que estava no comando da minha vida, mas agora vejo que eu nunca estive realmente. Eu preciso que o Senhor lidere não apenas esta situação com meu filho, mas toda a minha vida. Eu não sei mais como fazer isso sozinho. Essa rendição não significou que Carlos Roberto parou de ser responsável ou deixou de buscar o melhor tratamento para seu filho. Significou que ele reconheceu uma verdade fundamental: existe uma sabedoria infinita governando o universo, e nossa paz vem não de controlar as circunstâncias, mas de confiar naquele que tem o controle real. Deixar Deus liderar cada passo requer desenvolver uma sensibilidade espiritual que nos permite discernir sua orientação em meio às muitas vozes que competem por nossa atenção. Não se trata de esperar por revelações místicas dramáticas, mas de cultivar uma intimidade com Deus que nos permite reconhecer sua voz suave e gentil orientando nossas decisões. Irmã Lucia, uma religiosa de 38 anos que trabalha com crianças carentes em uma favela de Salvador, desenvolveu essa sensibilidade através de anos de prática consciente. Aprendi que Deus não fala apenas através de visões ou sonhos especiais, ela explica.
Ele fala através de uma paz que confirma a direção certa, através de circunstâncias que se alinham quando estamos no caminho correto, através de conselhos sábios de pessoas que colocou em nossa vida, através da sua palavra que ganha vida nova quando lemos com o coração aberto. Esta sensibilidade à voz de Deus se desenvolveu gradualmente através de pequenas decisões cotidianas. Quando precisava escolher qual família visitar em um dia específico, irmã Lucia parava para orar e pedir direção. Quando surgiam oportunidades de ministério diferentes, ela buscava confirmação divina antes de se comprometer. Quando enfrentava conflitos interpessoais, procurava orientação sobre como responder de maneira que honrasse a Deus. Durante os anos de prática, irmã Lucia descobriu que Deus tem maneiras surpreendentemente práticas de orientar aqueles que genuinamente buscam sua liderança. Havia manhãs quando sentia-se direcionada a visitar uma família específica e descobria que estavam passando por uma crise exatamente naquele dia. Surgiam oportunidades de trabalho que pareciam coincidências, mas que ela reconhecia como providência divina. Pessoas apareciam em sua vida no momento exato quando precisava de conselhos específicos. Não é magia, irmã Lucia esclarece. É relacionamento. Quando você passa tempo suficiente com alguém, aprende a reconhecer sua voz, suas preferências, sua maneira de se comunicar. Da mesma forma, quando cultivamos intimidade com Deus através da oração e meditação em sua palavra, desenvolvemos uma familiaridade com sua voz que nos permite reconhecer sua orientação. Uma das verdades mais transformadoras sobre deixar Deus liderar nossos passos é que nossa fidelidade nas pequenas decisões prepara o terreno para que Ele nos confie orientação em questões maiores. Muitas vezes queremos que Deus nos revele sua vontade para as grandes escolhas da vida, mas não estamos dispostos a obedecê-lo nas pequenas direções que Ele nos dá diariamente. José Maria, um taxista de 61 anos do Rio de Janeiro, descobriu essa verdade de uma forma muito prática. Depois de décadas dirigindo pelas ruas da cidade movido apenas por instintos comerciais, procurando sempre as corridas mais lucrativas, evitando áreas perigosas, focando exclusivamente no ganho financeiro, decidiu experimentar algo diferente, pedir a Deus para orientar até mesmo suas escolhas de rotas e passageiros. Inicialmente, parecia uma ideia absurda. Será que Deus realmente se importa com qual rua eu vou escolher ou qual passageiro vou pegar? Ele se perguntava. Mas decidiu testar essa possibilidade começando cada jornada de trabalho com uma oração simples: Senhor, que eu possa ser uma bênção hoje através do meu trabalho. Orienta meus passos e me usa como tu quiseres. Os resultados foram surpreendentes. Quando José Maria começou a seguir impressões espirituais sobre quais rotas tomar, descobriu que frequentemente evitava engarrafamentos que o teriam atrasado significativamente. Quando sentia-se direcionado a aceitar corridas que normalmente rejeitaria por serem pouco lucrativas, muitas vezes descobria que aquele passageiro específico precisava desesperadamente de uma palavra de encorajamento ou de alguém que o tratasse com dignidade. Uma tarde, José Maria sentiu uma impressão forte de passar por uma rua que normalmente evitava. Ali encontrou uma senhora idosa que havia caído na calçada e estava sendo ignorada pelos transeuntes. Ele parou, ajudou-a a se levantar, e a levou até um posto de saúde próximo sem cobrar nada. Semanas depois, descobriu que aquela senhora era mãe de um empresário importante que, em gratidão, lhe ofereceu um contrato para transporte executivo que transformou sua situação financeira. Não faço isso esperando recompensas, José Maria esclarece. Faço porque descobri que quando deixo Deus liderar até mesmo as pequenas decisões do meu trabalho, minha vida ganha um propósito que vai muito além de ganhar dinheiro. Cada dia se torna uma aventura de fé. Deixar Deus liderar cada passo é especialmente desafiador quando enfrentamos períodos de incerteza onde não conseguimos ver claramente o caminho à frente. Nossa tendência natural é esperar até ter clareza completa sobre o futuro antes de dar o próximo passo, mas a fé verdadeira frequentemente exige que caminhemos na direção que Deus indica mesmo quando não conseguimos ver o destino final. Marina Santos, uma jornalista de 34 anos de Brasília, experimentou essa tensão quando perdeu seu emprego em um dos principais jornais da capital durante uma reestruturação corporativa. Com 2 filhas pequenas e um financiamento imobiliário para pagar, a pressão para encontrar rapidamente outra posição similar era intensa. Várias ofertas apareceram, mas nenhuma delas trouxe a paz interior que ela havia aprendido a associar com a direção divina.
Durante semanas de oração e busca, Marina sentia-se direcionada a explorar algo completamente diferente: jornalismo independente focado em questões sociais, e especificamente sobre famílias em situação de vulnerabilidade. Era uma direção que não fazia sentido financeiro a curto prazo e que seus amigos consideravam imprudente. Mas a impressão espiritual persistia. Senhor, ela orou uma noite após mais uma entrevista de trabalho que não resultou em paz interior. Eu não consigo ver como isso vai funcionar financeiramente, mas se esta é realmente a direção que tu estás me apontando, eu vou dar o primeiro passo de fé. Tu terás que cuidar do resto. Marina começou um blog sobre questões familiares, inicialmente como um projeto pessoal sem expectativas comerciais. Gradualmente, seu conteúdo começou a ganhar reconhecimento. Organizações não governamentais começaram a solicitar seus serviços. Revistas especializadas começaram a republicar seus artigos. Em um ano, ela havia construído uma carreira como jornalista independente mais satisfatória e lucrativa do que qualquer emprego tradicional que havia considerado. O caminho que Deus me mostrou não fazia sentido quando comecei, Marina reflete. Mas Ele nunca nos mostra todo o trajeto de uma vez. Ele nos dá luz suficiente para o próximo passo, e quando damos esse passo de fé, Ele ilumina o seguinte. Aprendi que incerteza não é inimiga da fé, é onde a fé se fortalece. Uma das realidades mais desconcertantes sobre deixar Deus liderar nossos passos é descobrir que seus caminhos frequentemente incluem desvios que não fazemos sentido do nossa perspectiva humana limitada. O que parece ser um retrocesso pode ser preparação. O que parece ser um desperdício de tempo pode ser desenvolvimento de caráter. O que parece ser um fechamento de portas pode ser proteção divina. Fernando Augusto, um engenheiro civil de 29 anos de Curitiba, planejou meticulosamente sua carreira desde a universidade. Queria trabalhar em grandes projetos de infraestrutura, especializou-se em pontes e viadutos, e conseguiu um emprego numa das principais construtoras do país logo após a formatura. Seu plano de 5 anos incluía experiência internacional, mestrado no exterior, e eventualmente sua própria empresa de consultoria. Tudo parecia estar funcionando perfeitamente até que uma crise econômica resultou em cortes massivos na indústria da construção. Fernando perdeu seu emprego junto com milhares de outros profissionais do setor. Durante meses procurou posições similares, mas o mercado havia praticamente desaparecido. Foi quando um primo lhe ofereceu trabalho na construção de casas populares em pequenas cidades do interior, exatamente o oposto do que havia planejado para sua carreira. Era trabalho menos prestigioso, salário menor, projetos menos complexos. Todos seus amigos o aconselharam a esperar por algo melhor, mas Fernando sentia uma paz inexplicável sobre aceitar aquela oportunidade. Durante os 3 anos que passou construindo moradias para famílias de baixa renda, Fernando descobriu aspectos da engenharia e da vida que nunca havia considerado. Aprendeu sobre sustentabilidade, eficiência de custos e impacto social da construção civil. Mais importante, desenvolveu uma paixão por usar suas habilidades técnicas para resolver problemas de habitação para comunidades carentes. Quando o mercado de grandes construções se recuperou e ofertas atrativas começaram a aparecer, Fernando percebeu que não queria mais seguir seu plano original. Usou a experiência adquirida no interior para desenvolver tecnologias de construção de baixo custo que eventualmente resultaram numa empresa social bem-sucedida, reconhecida nacionalmente por inovação em habitação popular. Aqueles 3 anos que pareceram um desvio na minha carreira foram na verdade Deus me preparando para o propósito real da minha vida, Fernando testemunha. Se eu tivesse seguido meu plano original, provavelmente seria bem-sucedido financeiramente, mas nunca teria descoberto a satisfação de usar meus talentos para fazer diferença real na vida das pessoas. Em uma cultura que valoriza velocidade e resultados imediatos, uma das disciplinas mais difíceis de deixar Deus liderar nossos passos é aprender a esperar seu tempo. Frequentemente queremos forçar portas abertas ou apressar processos que Deus quer desenvolver gradualmente. A espera não é apenas sobre adiar ação, mas sobre permitir que Deus prepare tanto as circunstâncias quanto o nosso coração para aquilo que Ele tem planejado. Pastora Débora, líder de uma igreja em crescimento em Goiânia, lutou com essa tensão quando sentiu-se chamada para expandir o ministério da igreja para incluir um centro de recuperação para dependentes químicos. A visão era clara, a necessidade era evidente, e ela tinha a paixão e experiência necessárias para liderar o projeto.
Durante 2 anos, pastora Débora tentou dar andamento ao projeto através de seus próprios esforços. Buscou financiamento, organizou equipes, elaborou planos detalhados. Mas cada tentativa encontrava obstáculos inexplicáveis. Proprietários mudavam de ideia sobre alugar espaços. Financiadores se retiravam no último momento. Membros da equipe recebiam ofertas de trabalho em outros lugares. Frustrada com os constantes obstáculos, pastora Débora finalmente levou a situação para um tempo prolongado de oração e jejum. Senhor, ela clamou, se esta visão vem de ti, por que todas as portas estão se fechando? Se não vem de ti, tira essa paixão do meu coração. Eu me rendo ao teu tempo e à tua maneira. 6 meses depois dessa rendição, uma série de coincidências começou a acontecer. Um empresário da cidade, que havia perdido um filho por overdose, procurou a igreja oferecendo doação substancial especificamente para trabalho com dependentes químicos. Um médico especializado em addiction se mudou para a cidade e ofereceu seus serviços voluntariamente. Um prédio ideal se tornou disponível por um preço muito abaixo do valor de mercado. Em 1 ano, o centro de recuperação estava funcionando com impacto muito maior do que pastora Débora havia originalmente imaginado. Descobri que Deus não estava dizendo não ao projeto, ela reflete. Estava dizendo ainda não. Ele precisava alinhar circunstâncias e pessoas que eu nem sabia que existiam. Quando finalmente chegou o tempo dele, tudo se encaixou de uma forma que só poderia ser obra divina. Deixar Deus liderar verdadeiramente cada passo às vezes exige uma obediência que desafia convenções sociais e expectativas familiares. É uma rendição que pode levar a escolhas que outros consideram irracionais, mas que resultam numa vida de propósito e satisfação que transcende medidas convencionais de sucesso. Dr. Marcos Vinícius, um médico cardiologista de 42 anos com uma clínica próspera em Belo Horizonte, experimentou esse tipo de obediência radical quando sentiu-se chamado a deixar sua prática privada para trabalhar medicina preventiva em comunidades carentes do interior de Minas Gerais. A decisão não fazia sentido de nenhuma perspectiva humana. Dr. Marcos tinha 2 filhos em idade escolar, uma esposa que havia construído sua própria carreira na capital, e responsabilidades financeiras substanciais. Deixar tudo isso para ganhar uma fração do que ganhava na clínica privada parecia irresponsável, especialmente para alguém que havia investido mais de uma década construindo sua reputação profissional. Mas a convicção espiritual persistia. Durante meses de oração e conversas com sua esposa, Dr. Marcos sentiu-se cada vez mais direcionado para esse ministério médico em áreas rurais. Sentia que Deus estava me chamando para usar minhas habilidades não apenas para curar doenças, mas para transformar comunidades através de educação em saúde preventiva, ele explica. A família decidiu dar um passo de fé. Venderam a clínica, mudaram-se para uma cidade de 15.000 habitantes, e Dr. Marcos começou a trabalhar em parceria com organizações não governamentais e o sistema público de saúde para desenvolver programas de prevenção cardiovascular em comunidades rurais. 5 anos depois, o trabalho de Dr. Marcos havia impactado mais de 50 comunidades, prevenindo milhares de infartos e derrames através de educação e cuidados preventivos básicos. Ele foi reconhecido pelo Ministério da Saúde como inovador em medicina preventiva ruralismo. Seus filhos desenvolveram uma consciência social que nunca teriam adquirido na cidade grande. Sua esposa descobriu uma vocação para a enfermagem comunitária que se tornou sua nova paixão. Financeiramente ganhamos menos, Dr. Marcos admite. Mas em todos os outros aspectos, propósito, satisfação, impacto social, crescimento familiar, nossa vida se tornou infinitamente mais rica. Descobri que quando você obedece radicalmente à direção de Deus, Ele cuida de todas as outras necessidades de maneiras que você nunca poderia ter planejado. Paradoxalmente, deixar Deus liderar cada passo nos torna não mais fracos, mas mais fortes. Não através de autoconfiança, mas através de uma dependência consciente que nos conecta com recursos infinitos. É uma força que não depende de nossas capacidades limitadas, mas da capacidade ilimitada daquele que nos guia. Voltando à história de Aparecida, a enfermeira que iniciou nossa reflexão com a decisão sobre mudar para São Paulo, aquela manhã de rendição no estacionamento do hospital se tornou um divisor de águas em sua vida espiritualismo. Em vez de aceitar imediatamente a proposta ou rejeitá-la com base em análises humanas, ela decidiu esperar pela clara direção de Deus.
Durante as semanas que se seguiram, Aparecida praticou conscientemente deixar Deus liderar não apenas aquela grande decisão, mas também as pequenas escolhas de cada dia. Que pacientes visitar primeiro durante seu plantão? Como responder a colegas difíceis? Quando falar palavras de encorajamento e quando simplesmente ouvir? Como administrar seu tempo entre trabalho, família e ministério na igreja? Gradualmente, uma clareza emergiu não apenas sobre a proposta de emprego, mas sobre o direcionamento geral que Deus queria dar à sua vida. Durante um culto de domingo, quando o pastor fez um chamado para missionários médicos interessados em trabalhar na Amazônia, Aparecida sentiu seu coração arder de uma forma que nunca havia experimentado. Nos meses seguintes, portas se abriram para que ela se juntasse a uma organização missionária que desenvolvia cuidados de saúde em comunidades ribeirinhas isoladas. Era uma oportunidade que combinava suas habilidades profissionais com sua paixão por servir aos menos privilegiados, numa região onde sua experiência em enfermagem poderia salvar vidas literalmente. 2 anos depois, trabalhando num barco-hospital que navega pelos rios da Amazônia levando cuidados médicos para comunidades que não têm acesso a serviços de saúde, Aparecida pode testemunhar que deixar Deus liderar seus passos a levou para uma vida de propósito e aventura que nunca poderia ter imaginado ou planejado sozinha. Deixar Deus liderar cada passo do caminho não é uma vida de passividade ou falta de propósito. É, na verdade, a aventura mais emocionante que um ser humano pode experimentar. É uma jornada caracterizada por propósito eterno, impacto significativo, relacionamentos profundos, e uma paz interior que permanece estável independentemente das circunstâncias externas. Quando rendemos nosso controle ilusório e permitimos que o Criador do Universo oriente nossos passos, descobrimos que seus planos para nossa vida são infinitamente mais criativos, mais significativos, e mais satisfatórios do que qualquer coisa que poderíamos ter desenvolvido com nossa sabedoria limitada. Esta não é uma jornada reservada para missionários ou líderes religiosos. É o convite que Deus estende a cada um de seus filhos, uma vida vivida em parceria consciente com Ele, onde cada decisão é tomada em consulta com sua sabedoria infinita, onde cada passo é dado na confiança de sua orientação perfeita, onde cada dia se torna uma oportunidade de descobrir mais sobre seus propósitos eternos para nossa existência. O convite permanece aberto, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Que possamos responder a esse convite com a mesma fé que caracterizou os homens e mulheres de Deus através dos séculos, descobrindo que deixar Deus liderar cada passo do caminho é o segredo de uma vida verdadeiramente abundante e eternamente significativa.